o primeiro toque em uma melodia esquecida. Quando Ian viu pela primeira vez a antiga partitura em uma feira de pulgas local, seu coração imediatamente bateu mais rápido. Coberta de símbolos enigmáticos e padrões estranhos, ela parecia algo de outra época. O papel era frágil, amarelado pelo tempo, como se contasse suas próprias histórias sobre as muitas gerações que o seguraram em suas mãos. Ian passou lentamente os dedos pelas notas, tentou ler a melodia, mas logo percebeu que aquilo não era apenas música. Havia algo nessas notas que o atraía, como se escondessem algo maior, um segredo à espera de ser descoberto. Ian não era apenas um músico, ele era alguém atraído pela história. E foi isso que o motivou a estudar detalhadamente o achado. Ele convidou para seu estúdio especialistas em música antiga, na esperança de juntos desvendar esse mistério. No entanto, nem mesmo eles podiam afirmar com certeza de onde vinha aquela partitura. Ainda assim, uma coisa era clara: na folha estavam escritas notas para instrumentos que não eram usados havia centenas de anos. Os primeiros sons que Jan tirou dessas notas eram sutis e sombrios, como se viessem das profundezas do tempo. Mas foi exatamente isso que marcou o início de sua jornada pelas eras passadas. Cada acorde, cada nota tocada, revelava-lhe um novo mundo. Havia nessas melodias algo primitivo, algo que o tocava profundamente. Esse foi apenas o primeiro passo no caminho para desvendar os mistérios ocultos nos sons que começaram a ganhar vida em suas mãos. E embora esse contato com as notas antigas tenha sido breve, despertou em Jan uma curiosidade insaciável, um desejo de ir mais fundo para entender quais histórias estavam codificadas nessas melodias. O que estaria escondido entre essas linhas? Que mensagem nos deixaram aqueles que escreveram essas notas há tanto tempo? Uma descoberta aguardava Jan adiante, algo que poderia mudar sua compreensão da história e da música. Símbolos do tempo, cifras ocultas e seus significados. Jan logo percebeu que os símbolos misteriosos na partitura não eram apenas enfeites. Eles representavam um código cifrado que exigia um estudo atento. Numa noite, mergulhado profundamente em sua pesquisa, ele percebeu um padrão interessante. Os símbolos se repetiam em uma ordem específica, criando uma sensação de ritmo que antes passara despercebida. Era como um quebra-cabeça musical escondido nas notas, e Jan estava decidido a decifrá-lo. Os métodos de decifração que ele utilizou incluíam transpor os símbolos para termos musicais modernos e usar análise de frequência. Ele trabalhava quase sem dormir, enchendo o quarto com folhas de anotações e desenhos. Logo ficou claro que alguns desses sinais indicavam o tempo ou o andamento da execução, enquanto outros apontavam para notas específicas ocultas sob o texto musical principal. A cada dia, Jan ficava mais convencido de que estava à beira de uma grande descoberta. Com a experiência e a intuição de Jan, os símbolos misteriosos começaram gradualmente a fazer sentido. Descobriu-se que eles indicavam técnicas musicais antigas, quase esquecidas nos dias de hoje. Esses códigos eram a chave para um som há muito perdido na modernidade. Jan sentia que estava se aproximando da solução, que poderia não apenas trazer de volta os sons do passado, mas também revelar novas facetas da história da música. Aprofundando-se nesse mundo de símbolos, Jan descobriu que alguns deles talvez fossem marcas para momentos musicais especiais. Códigos que poderiam transformar o som, conferindo à melodia uma aura especial. Esse processo abria novos horizontes diante dele e o inspirava a continuar suas pesquisas. Logo ele percebeu que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar não apenas sua compreensão da partitura antiga, mas também revelar segredos ocultos por séculos. O renascimento dos sons. A revitalização da história através da música. Quando Jan começou a recriar a melodia a partir da antiga partitura, seu estúdio se encheu com o eco de sons há muito esquecidos. Os dedos deslizavam pelos instrumentos como se eles próprios se recordassem dessas melodias antigas. Cada acorde ressoava como se viesse das profundezas dos séculos, trazendo de volta à vida a atmosfera daquela época. Curiosamente, até mesmo os instrumentos modernos nas mãos de Jan se revelavam de uma forma nova, como se também se conectassem a esse misterioso fluxo do passado. A cada dia, as melodias se tornavam cada vez mais ricas e complexas. Jan sentia como se a música começasse a falar com ele, como se revelasse histórias há muito perdidas. Ele notava como algumas notas pareciam criar não apenas um ritmo, mas também uma imagem que ganhava vida diante dele. Esses sons, outrora perdidos, despertavam memórias de lugares e acontecimentos esquecidos. Nos momentos de silêncio entre os acordes, Jan quase ouvia as vozes daqueles que um dia criaram e talvez executaram essas melodias. Intuitivamente sentindo que a música não era apenas sons, mas também fios que conectam diferentes épocas, Jan continuava a explorar cada detalhe. Ele sabia que nessas melodias estava escondido não apenas música, mas também segredos que elas carregam.
A música tornava-se a chave que abria um portal para o passado, mostrando como a arte pode conectar a geração de hoje com aqueles que já se foram há muito tempo. E ao tocar as últimas notas, Jan entendia que aquilo era apenas o começo de uma exploração ainda mais profunda e fascinante das profundezas musicais e históricas. Um mergulho no passado, como a melodia revelou segredos esquecidos. Mergulhando cada vez mais fundo nos sons das melodias antigas, Jan começou a sentir como a música o guiava por um caminho invisível, abrindo portas para tempos há muito passados. Cada nota, cada acorde que antes pareciam aleatórios, agora se uniam em uma história musical completa. Ele percebeu que, com certas combinações de sons, a atmosfera da sala começava a mudar. As paredes pareciam se dissolver, dando passagem para outro mundo. Jan compreendia que o som era capaz de influenciar a consciência e despertar imagens do passado, que até então permaneciam apenas nas sombras do esquecimento. Em determinado momento, imerso na música, Jan sentiu como se o palco ao seu redor ganhasse vida. Era como se tomasse forma a partir de antigas lembranças, rostos, figuras, arcos de castelos ou vilarejos antigos. Os sons que saíam de seus dedos lhe lembravam quadros que ele mesmo nunca tinha visto, mas que carregavam o aroma daquele tempo. Jan quase sentiu fisicamente sua presença em outro lugar, em outra época. Era como um retorno para casa, só que para uma casa que ele nunca tinha visto. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Jan ouviu, por trás da melodia, começarem a surgir fragmentos de conversas em uma língua há muito desaparecida. Esses fragmentos eram como mensagens codificadas que a música trazia de volta à vida. Jan não conseguia entender as palavras, mas sentia o significado delas. Eram vozes de pessoas que viveram e amaram, criaram e destruíram. Esses sons, revividos após tantos séculos, revelavam não apenas os segredos da música, mas também a história da humanidade escondida entre as linhas das notas. Assim, através da lente dos sons, Jan começou a perceber que era o elo de ligação entre as gerações. A música tornou-se não apenas uma ponte para o passado, mas também a chave para compreender como os delicados fios do tempo nos conectam àqueles que viveram antes de nós. E embora sua jornada estivesse apenas começando, Jan sabia que cada melodia que ele restaurasse se tornaria uma nova página nesse incrível livro do tempo. O instrumento antigo e sua magia. Ao continuar sua pesquisa, Jan percebeu que o instrumento que ele escolheu para recriar a música desempenhava um papel fundamental nesse processo. A antiga viola da gamba, que ele encontrou em uma loja de antiguidades, parecia o condutor perfeito para as melodias ancestrais. Este instrumento, outrora popular na Europa, é conhecido por seu som profundo e encorpado, que lembra ao mesmo tempo o violino e o violoncelo. Seu corpo, coberto de rachaduras, parecia guardar em si histórias de séculos, pronto para soar novamente nas mãos habilidosas de Jan. Quando Jan passou o arco pelas cordas pela primeira vez, a sala se encheu de vibrações que não apenas reviveram melodias esquecidas, mas também provocaram sensações incomuns. Esses sons pareciam despertar tudo ao redor, criando a sensação de movimento através do tempo. Cada vez que ele tocava, parecia que as paredes da sala começavam a respirar, cedendo à magia dos instrumentos antigos. A cada movimento do arco, cada vez que seus dedos tocavam as cordas, surgiam no ar imagens que guardavam reflexos de dias há muito passado. Jan não parou apenas com essa viola. Ele começou a colecionar outros instrumentos, como o alaúde e o chalumeau, que davam ainda mais profundidade e variedade às melodias. A cada novo instrumento que ele adicionava à sua coleção, os sons antigos ganhavam uma nova forma. Jan percebeu que a combinação deles podia criar paletas sonoras únicas, impossíveis para os instrumentos modernos. Logo, ele viu as melodias ganharem vida em todo o seu esplendor, revelando histórias passadas cheias de camadas. Esses instrumentos antigos se transformavam em verdadeiras máquinas do tempo, levando os ouvintes de volta a épocas há muito esquecidas. Cada som e cada nota serviam como um lembrete das pessoas e eventos que permaneceram no esquecimento por séculos. Para Jan, isso era algo maior do que apenas música. Era uma viagem ao fundo da história, onde cada som revelava novos horizontes e mistérios do passado. Eras históricas, gravadas nos sons. Enquanto Jan continuava a decifrar os códigos musicais escondidos na antiga partitura, ele começou a notar algo surpreendente. Cada combinação de notas e símbolos tornava-se uma porta para outra época, como se a própria música não fosse apenas uma coleção de sons, mas também uma biografia de diferentes períodos históricos. Jan de repente percebeu que essas melodias refletiam a agitação da corte elisabetana, a paixão do renascimento italiano e a tranquilidade das aldeias alpinas suíças. Esses sons não apenas o mergulhavam na atmosfera do passado, mas também lhe revelavam o mundo interior dessas épocas.
Jan observava como os sons do passado se sobrepunham, criando incríveis jornadas musicais. Por exemplo, ele percebeu que certo ritmo e estrutura da melodia refletiam tanto os altos e baixos do Reino da Inglaterra quanto os humores românticos da França do século XVI. Sob seus dedos, ganhavam vida imagens de grandes bailes, onde damas em vestidos elaborados giravam na dança, e da era dos mosqueteiros com seus duelos e código de honra. Somente por meio dos tons musicais era possível sentir a atmosfera e as forças que moldaram o mundo daquela época. Foi exatamente nessa paleta sonora que Jean captou o sopro de diferentes culturas. Ao combinar os sons, era como se ele se tornasse testemunha de encontros históricos, quando a música oriental, com suas melodias sutis e quase melancólicas, se encontrava com as marchas e hinos ocidentais. Essa mistura de culturas e épocas era única e atemporal, representando uma história viva contada em forma musical. Assim, essa viagem sonora não apenas uniu as diferenças culturais, mas também levou Jan a compreender o quanto a música pode ser uma poderosa ferramenta na reconstrução da história. Ela permite ao ouvinte ver, ouvir e sentir o passado. Essas melodias ganharam vida séculos depois, revelando novos aspectos de nosso patrimônio e influenciando nossa compreensão de como a música e a história estão intimamente entrelaçadas. A melodia que mudou a visão sobre a história. Jan sentiu que estava prestes a descobrir algo significativo quando os sons da antiga partitura começaram a se transformar em uma melodia incomum. Essa melodia, ao que parecia, dava vida ao que durante séculos permaneceu nas sombras. Ao ouvi-la por completo pela primeira vez, Jan percebeu que ela carregava algo além de simples sons. Ela mudava sua percepção da história. Cada nota, cada acorde harmonioso revelava uma parte do passado que nem mesmo as crônicas históricas conseguiam transmitir com tanta precisão. Quando Jan tocava da melodia, sentia que aquilo não era apenas música, mas uma espécie de chave que abria uma porta para uma outra dimensão do tempo. Com esses sons, era como se ele próprio se tornasse parte daquela época, conectando-se com as experiências das pessoas que viveram muitos séculos atrás. As melodias antigas, desempenhando seu papel em determinados momentos históricos, agora se revelavam para Jan como testemunhos de eventos que mudaram o curso da história mundial. Essa melodia, ao que parecia, foi criada em uma época de grandes transformações, quando valores culturais e políticos colidiam e se entrelaçavam. Ela, como um guia musical, contou a Jan sobre aquela época mais do que qualquer livro de história poderia fazer. A cada som, a cada acorde, Jan sentia como essas histórias esquecidas ganhavam vida novamente. Compreendendo a importância de sua descoberta, Jan continuou a explorar a melodia, registrando-a e analisando cada nuance. Ele percebeu que a música pode ser não apenas uma arte, mas uma poderosa ferramenta para recriar a história e a cultura. Aquilo que parecia perdido para sempre agora ganhava vida através dos sons, proporcionando uma nova compreensão do passado. Jan estava determinado a compartilhar suas descobertas, sabendo que elas poderiam mudar nossa visão da história e da capacidade dos sons de influenciar a percepção do tempo. Sons que ganharam vida séculos depois. O que eles revelaram sobre o nosso passado? Quando os sons antigos ecoavam pela sala, Jan sentia como se eles o envolvessem, como se o chamassem das profundezas do tempo. Essas melodias, ressuscitadas após séculos, revelaram-se chaves para um vasto conjunto de descobertas históricas. Elas contavam sobre antigos rituais, onde cada peça musical servia como um elemento importante. Era especialmente interessante como certas combinações de notas criavam uma atmosfera de solenidade nos rituais de iniciação ou, ao contrário, de tristeza nas cerimônias fúnebres. Esses fragmentos musicais, transmitidos de geração em geração, continham importantes significados culturais que Jan agora podia compreender e interpretar. Ao tocar as melodias, Jan descobriu como elas não apenas sugeriam, mas também documentavam eventos históricos. A música tornava-se uma espécie de crônica, na qual os antigos compositores depositavam uma mensagem para as gerações futuras. Por exemplo, em uma das melodias, Jan captou ecos de uma grande batalha, quando acordes altos e poderosos se alternavam com notas suaves, simbolizando o medo e a esperança dos soldados. Esses sons ajudaram Jan a compreender mais profundamente quais emoções aquela época despertava e como as pessoas a vivenciaram. Mas o que realmente impressionou Jan foi a descoberta de que a música podia ser um elo de ligação entre culturas, diferentes povos e até mesmo gerações. Ela servia como uma linguagem universal, que transmitia não apenas sons, mas também sentimentos, valores e contextos históricos. Jan percebeu que a música, revivida séculos depois, era capaz de revelar aspectos da história que não estavam acessíveis por outros meios.
E embora ainda houvesse muito a ser compreendido, Jan sabia que novas descobertas musicais o aguardavam, capazes de transformar ainda mais sua visão de mundo.